Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, quarta-feira. E aí a gente vai ver aqui a reflexão de hoje, 9 e 10 mais ou menos da manhã. E a gente está aqui para fazer a nossa reflexão. Vamos ver o que Jesus nos trouxe no evangelho de hoje, né? Qual o ensinamento que podemos levar para a nossa vida, né? E hoje Jesus vem falar da riqueza, do apego aos bens materiais. Isso será uma das causas que nos levará ao inferno, que não vai deixar que nós encontremos a vida eterna, né? É esse apego que nós temos aos bens, às coisas materiais que aqui se encontram, as coisas que a gente conquista, né? E aí a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo do 17 ao 31. E a palavra diz: o reino é dom e partilha. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso, honre seu pai e sua mãe, não engane. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante essa vida, mas vai receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições, e no mundo futuro vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos entender um pouquinho a leitura, né? Então, a palavra vem falar sobre o jovem rico, né? A parábola do jovem rico. A palavra diz que Jesus estava lá com os seus discípulos, estava lá com a multidão, e eis que vem em sua direção um rapaz, e esse rapaz se ajoelha, né? Se ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, o que fazer para ganhar a vida eterna? E lição maior do que essa não tem. Às vezes a gente fala sobre os pecados, é radical falar sobre os pecados, é radical, mas é o que Jesus quer, né? Mesmo que você não siga, mesmo que você não consiga fazer a vontade dele dentro do que ele quer, do que ele pede, mas a verdade é uma só. E nesse evangelho a gente vê o que ele diz:
você, meu jovem, você conhece os mandamentos. Ele afirma, você conhece os mandamentos, né? Não mate, não roube, não adultere, né? Não adultere, não cometa falso. Pronto. Esse é o caminho. Este é o caminho. É a gente observar os mandamentos e tentar vivê-los. Tá. Mas aí, o jovem, vamos se dizer que o jovem vinha de uma família, né? Uma família que vivia ali fazendo a vontade de Deus. O jovem foi criado numa família católica, né? Vamos se dizer assim. E o jovem já vivia tudo isso, né? Era um jovem que vivia ou tentava viver, como a gente sempre fala aqui, todos os dias vamos tentar viver um pouquinho a palavra de Deus, mesmo que a gente não consiga. Então era o que acontecia com aquele jovem. Por quê? A palavra diz que o jovem olhou para Jesus e disse: Mas Senhor, tudo isso eu já faço. Tudo isso eu já faço. Só que Jesus, conhecedor do nosso coração, né? Jesus sabia que existia algo diferente naquele jovem. O jovem era apegado aos bens materiais. Os bens materiais. E por isso Jesus diz: Mas ainda existe algo que você não fez, né? Se você quer me seguir, você vai lá, venda tudo o que você tem, todos os seus bens, e você terá um lugar no céu. Venha e me siga, né? E aí a palavra diz que o jovem ficou triste. O jovem ficou triste e não seguiu Jesus. Não deu o seu sim, porque ele tinha muitos bens, ou seja, muitos bens materiais, né? Então ele não seguiu, ele não quis fazer a vontade de Deus e foi embora triste. Ou seja, ali havia um apego muito grande às coisas materiais. Aí a palavra diz que Jesus olha para os seus discípulos, a gente percebe que existe uma diferença muito grande. Existe a hora que Jesus fala com o povão e existe a hora que Jesus fala aos seus discípulos. Então a palavra ela cita muito bem. Jesus olha para os seus discípulos e diz: é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Aí você pergunta: apoie? A metade do mundo tá no inferno, né? Tá no inferno porque são ricos, né? A maioria, não, eu não acredito que seja a maioria do mundo que seja rico. Eu acho que a maioria é pobre. A maioria é pobre. Mas você se pergunta, e agora? E agora? Não, essa leitura aí tá meio errada. Não, não tá errada, tá certa. Né? Tá certa, porque Jesus aqui ele não proíbe que você tenha seus bens, que você tenha conquistado com honestidade, que você tenha adquirido, né, os seus sonhos, aquela casa maravilhosa, né, aquele carro maravilhoso, que você tenha a sua casa na praia, que você desfrute de outras coisas, das coisas boas da vida, né, que você tenha a sua conta bem recheada. Claro que Jesus ele não está falando que você não pode ter, né? Que só quem vai seguir ele é pobre, que só quem vai entrar no reino do céu é pobre. Não, isso aqui é uma palavra de Jesus que se refere ao nosso espiritual, ao nosso coração. Dentro do nosso coração nós não podemos ser apegados ao que a gente tem, né? Ao que a gente tem. Ele nos dá a saúde para que a gente conquiste, para que a gente trabalhe e a gente conquiste, mas que dentro do nosso coração a gente saiba dividir com o pobre aquilo que a gente tem. Ah, mas agora danou-se, foi tudo mesmo. Eu vou trabalhar a vida inteira para sair dividindo as minhas coisas com os pobres.
Mas é lógico que eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Aqui Jesus fala da caridade, da caridade. Eu não preciso adquirir as coisas materiais aqui, né? E jogar fora a minha família. Por exemplo, um exemplo. Muitos trabalham que só bicho, né? Parece um bicho, sabe? Um bicho. É uma coisa que levanta, vai trabalhar, tem um feriado, tá trabalhando, tem um dia de domingo, tá trabalhando. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Ou seja, a pessoa tem uma família, a pessoa tem filhos. Quando a gente tem filhos, os filhos precisam da nossa presença, né? E muitas vezes, você que tem condições, você já tem uma vida preparada, você já tem uma vida ali estável, financeiramente falando, mas você não pensa na família, você pensa em você. Você pensa em ganhar dinheiro, né? Muitas vezes teus filhos chamam tu para ir num lugar, tua esposa chama para vocês fazerem uma viagem, né? Para quem tem condições, né, fazer uma viagem, vamos passear, né? Vamos para a lua de mel, né? Não posso, porque quem é que vai sustentar essa casa aqui? Quem é que vai? Né? Alguém aqui tem que trabalhar, porque você não faz nada, você só me dá prejuízo. Não é assim? Já é uma pessoa apegada, um homem desse. Já é uma pessoa apegada a dinheiro. Aonde os nossos valores, ele está aqui. Ele está em Deus. Quando a gente tem os olhos em primeiro lugar em Deus, a gente, primeiro lugar Jesus, segundo lugar a nossa família. A nossa família em terceiro lugar, o nosso ganha-pão, né? Nosso trabalho. Mas não é bem assim que funciona. Então Jesus, quando diz àquele jovem, porque Jesus sabia e conhece os nossos corações, conhecia o coração do jovem. E Jesus viu que ele era apegado. Por isso Jesus citou, vá lá e venda tudo e dê aos pobres. Porque se aquele jovem ele tivesse um coração caridoso, ele fosse um jovem que vivesse fazendo caridade, chegasse uma pessoa pedindo ajuda, ele desse, porque ele tem demais. A palavra diz que o jovem era rico, que o jovem tinha muitos bens. Então, se ele fosse essa pessoa que não negasse nada, que não tivesse apego a nada, Jesus não teria falado com ele dessa forma, né? Mas Jesus falou porque Jesus viu que havia ali um apego aos bens materiais. E você veja, a coisa é tão séria. É por isso que se diz, a gente não pode ter dois senhores. Bem, a gente serve a um e vai maltratar o outro, vai desprezar o outro, né? Então, o dinheiro e Jesus Cristo não andam juntos. Porque quando você começa a adquirir dinheiro, você vai deixando os seus valores espirituais de lado. Você vai deixando Jesus de lado. Porque o que vale para você aqui é o dinheiro. O ser humano, ele é tão cego em relação a isso, que você veja que o jovem não quis seguir Jesus. E Jesus fala bem aqui, mais embaixo, Jesus diz, você vai ganhar um tesouro no céu. Você vai ganhar um lugar no céu. Dê tudo aos pobres. Se livre disso, desse jugo, desse fardo, né? Deve ser pesadíssimo ser apegado às coisas. Deve ser pesadíssimo. Eu já vi um pai matar um filho porque arranhou o carro novo que ele tinha acabado de comprar, né? Eu já ouvi essa história em algum lugar. A criança inocente desenhou lá, papai te amo, e ele chegou e espancou o menino até a morte por causa do bem. Isso sim é um apego, isso sim é uma adoração. Muitos falam de nós católicos que adoramos imagem, mas muitos desses que falam de nós que adoramos uma imagem de gesso
Adora o seu carro, adora a sua casa, adora a sua conta bancária, porque isso é um tipo de adoração, né? A adoração é quando a gente tira tudo, todo o poder que Deus tem diante de alguma coisa e a gente coloca aquela coisa ali. Nós não colocamos estátua na frente do poder de Deus, a realeza de Nossa Senhora na frente de Deus, porque sabemos que ela não faz nada. Estátua para nós é gesso. Né? Se a gente chega diante de uma estátua e você vê alguém ajoelhado, não é porque a gente está adorando, não. A gente está ali em respeito à imagem da mãe de Jesus. Mas enfim, isso sim é um apego, isso sim é uma adoração, né? Você chegar a espancar, matar um filho, né? Ou seja, o dinheiro, o carro está acima da sua família, nada pode estar acima da sua família a não ser Jesus Cristo. Partiu para outra coisa, já não faz parte de Deus, já não é de Deus isso aí. Já tem alguma coisa errada. E a palavra diz que aquele jovem foi embora de cabeça baixa e triste. Foi embora de cabeça baixa e triste, porque ele não tinha coragem de se desfazer de nada que ele tinha. Aí você pode se perguntar, quer dizer que eu tenho que me desfazer das coisas que eu conquistei durante toda a minha vida? Claro que não. Você tem que se desfazer do seu apego. Você tem que tirar de dentro de você essa falta de empatia com as pessoas. Porque você tem condições de ajudar quem você quiser. Quem você quiser. Para uma pessoa que tem dinheiro, o que é uma cesta básica de R$ 150? Não é nada. Se todos que têm esse mundo de dinheiro fizesse isso todo mês, pegasse ali uma quantia. Não, esse aqui foi meu lucro bem aqui, do meu trabalho, do meu esforço. Vou pegar aqui, vou comprar umas cestas básicas, vou ajudar. Ou então vou pegar um dinheiro bem aqui, vou chegar ali em uma instituição de caridade e vou doar, né? Eu tenho um mundo de terra, não é nada demais que eu pegue ali um pedaço ali grande de terra. Eu vou morrer, poxa, eu vou deixar tudo e vou dar um pedacinho de terra a cada um. E se eu quiser fazer mais, eu ainda faço, construir umas casinhas e sair dando às pessoas que não têm. Você imagine quantos empresários, quantas pessoas ricas, quantas pessoas que têm um mundaréu de terra fizesse isso. A solidariedade. Mas não, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então eu sou apegado, não vai ganhar o reino do céu. Infelizmente não vai. Né? Por quê? Aí muitos dizem, Maria, tu sempre se coloca diante da história. Claro que eu me coloco diante da história. Porque o que é que ele diz o jovem? Você conhece os mandamentos, não conhece? Como se Jesus dissesse a mim e a você. Você não conhece os mandamentos de Deus? Não matar, não roubar, não adulterar, né? Não rogar falso testemunho. Você não sabe? Sei. Você vive? Não. Como é que você quer ganhar a vida eterna? Para você ganhar a vida eterna, você vai ter que viver isso aqui. Você vai ter que viver e ponto. Isso aqui não vai mudar em nada, não. Isso aqui não vai mudar, não vai ser tirado uma vírgula. Tudo que é dito aqui vai acontecer, né? Então, ele citou alguns dos mandamentos aqui. Se a gente colocar dentro do nosso coração, a gente pratica os mandamentos, a gente não pratica. Muitas vezes a gente vive no adultério, vivemos em uma união conjunta com uma pessoa que já foi casada, vivemos em adultério até o fim, né? Quando Jesus diz, vai lá, vende tudo que tu tem e tu terá um pedacinho do céu. Vai lá, vende tudo que tu tem e vem me seguir. É como se ele dissesse à pessoa que está adulterando.
vai lá e deixa para trás aquela pessoa, que eu vou te dar uma pessoa que tu vai poder casar, tu vai poder fazer do meu jeito. Tu não vai, porque existe o apego da pessoa. Tu não vai. Quando ele diz não matar, é como se ele dissesse àquele jovem, né? Deixa essa vida e vem e me segue, que tu terá um lugarzinho no céu. Aí muitas vezes a pessoa, ela é apegada àquilo ali. Ela tem prazer em matar, em destruir. Então ela não vai. Deixou mais uma vez, deixou Jesus para trás. E assim sucessivamente em cima de cada mandamento, né? Então isso aqui é uma parábola. Quando Jesus fala em que é difícil um rico entrar no reino do céu, é por causa do apego. Não é porque você é rico, não é porque você tem bens, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem fama. Não é por isso. O que você conquistou, se foi dentro, né, da normalidade, dentro da honestidade, Jesus só vai fazer com que você cresça na vida. Jesus só vai fazer com que você aumente a sua riqueza. Mas será que a sua riqueza, o dinheirinho que está lá no banco, mofando, esperando você morrer para cair na mão de A, de B, de C, que não trabalhou nem um pouquinho do seu suor, você está fazendo as suas caridades? As pessoas quando chegam junto de você para pedir alguma coisa, você está fazendo, né? Será que você não poderia, como uma pessoa bem-sucedida, você não poderia apadrinhar alguém que vive numa situação de doença? Que vive numa situação... Então é sobre isso. Será que eu estou servindo o que eu estou conseguindo adquirir com a vida, com o trabalho? Será que eu estou? Eu sou desapegada? Será que eu estou ajudando as pessoas? Porque se eu ajudo uma família aqui, Jesus me dá em dobro lá. E assim sucessivamente. E assim, é isso que ele quer dizer. É o apego. Não tem nada a ver com o que você tem. Jesus quer nos ver bem. Ele quer nos ver bem. Até as pessoas que não têm profissão, as pessoas que não têm estudo, Jesus eleva de uma forma tremenda. Eu conheço pessoas que não têm estudo, que é analfabeto e hoje ocupa um cargo bom. Um cargo bom em alguma empresa, em uma loja. Por quê? Porque tem capacidade. A capacidade ela não tem nada a ver com o estudo. A capacidade, o dom de ser um gerente, de colocar aquela loja para frente, o dom de ser um vendedor, porta a porta, né? Isso também faz crescer. Até um vendedor de picolé. Até um vendedor de picolé. Se ele for bom, se ele for simpático, se o produto dele foi bom, ele cresce. Um Silvio Santo da vida cresceu com caneta Bic. O homem era bom ou não era? Era bom. Né? O homem era bom, mas o homem era caridoso. Ele não era apegado. Você via em entrevistas que ele dava, que ele dizia: eu só preciso dos meus remédios, né? De 2 ou 3 sapatos que eu gosto, apesar de ter 100, cento e poucos pares de sapato, né? Os meus pijamas de bichinho que ele gostava. Só preciso disso. E do meu, acredito que era um pão de forma integral, o meu leite, essas coisas assim. Pronto. Só preciso disso para sobreviver. Então esse daí, ele já tinha, ó, vendido tudo e dado aos pobres. Né? Fora o que ele fazia em rede nacional, né? Fora o que ele fazia em rede nacional. Então, é sobre isso. É sobre os teus meus bens. E eu não sei apegado a isso. Às vezes existe família que vive numa situação precária. Aí dentro da família tem um irmão que é podre de rico. Muitas vezes tem uma irmã que é uma grande empresária. Vive em outra cidade. Não quer nem saber do irmão ali. Irmão de sangue. Não dá uma força.
Ah, minha filha, mas eu não vou fazer porque fulano é preguiçoso. Se eu fizer, eu der a mão hoje, fulano nunca mais trabalha na vida. Sim, minha querida, mas é o seguinte, a gente dá a mão a primeira vez. A gente dá uma, quando você tem condições, você vai lá, você arruma a vida da pessoa e a pessoa se vira. Se for preciso, você dá um emprego à pessoa. Venha cá, minha irmã. Olha, vou lhe dar um emprego bem aqui. Eu tenho conhecimentos. Eu vou ligar. Vou arrumar um emprego para você. A sua vida está organizada. Você está na sua casinha, todas as contas pagas, armário cheio. Tá tudo certo. E um emprego para você continuar sua vida. É assim que se faz. Agora, quando é uma pessoa doente, uma pessoa acamada, você pode assumir um compromisso ali de todo mês você mandar algo, ou você mandar uma cesta básica, ou você já desapegou do que você tem, né? E é sobre isso. Hoje a reflexão é essa. Precisamos nos desapegar para poder a gente ganhar a vida eterna. Eu não quero ser como esse jovem, não quero, apesar de ter muito do jovem. Nós temos também, né? Nós temos isso aqui do jovem. O jovem, muitos apedrejam o jovem. Ah, olha lá o que o jovem fez, deixou de seguir Jesus por conta dos bens que tinha. E muitas vezes a gente não tem nada e a gente não segue Jesus. Muitas vezes você não tem nada. Você mal tem a casa para morar, né? E a ganância com a única casa que se tem, que muitas vezes não foi nem tu que construiu, é uma ganância triste. Quando morrem os pais, a briga, a ganância com os irmãos para ficar com as partes, né? É impressionante. Também é impressionante quando você vê uma família com 2, 3, 4, 5 irmãos, todos bem-sucedidos. No meio tem um que é mais fraco, que não tem uma casa, que não tem nada na vida a não ser o pão de cada dia, todos os dias que Deus dá. Quando morre o pai, a mãe, os primeiros a caírem em cima da casa do pai e da mãe é os que têm dinheiro. É assim, é os que têm dinheiro. É os lá, ó. São 5 irmãos, tem 4 que têm dinheiro e tem suas casas, tem seus carros, tem sua vida bem sucedida. Mas aquele que está ali que não tem nada é obrigado muitas vezes a conseguir dinheiro para comprar as partes da casa para poder ficar com a casa. Porque eles não são capazes de doar. Eles não são capazes de doar parte, uma porcaria de parte. Uma casa dividida para 5, dependendo do valor que a casa vale, não vale nada. Hoje em dia não está valendo mais nada. Porque no instante você vai ali no shopping, você gasta todo de roupa. De roupa, de sapato, de tudo. Foi embora o dinheiro, foi embora a casa e foi embora a união da família, né? Começa uma brigada triste por causa disso. E é sobre isso. Olha o apego. Cadê? Minha irmã, não precisa disso aqui não, viu? Isso aqui pra mim não é nada. Graças a Deus, Jesus me abençoou. Eu tenho um marido que tem condições. Nós temos uma casa, nós temos nosso carro. Podemos sobreviver até o fim da vida. Mas você não tem. Você não teve a mesma sorte. Então, a mesma sorte não é porque não foi dada por Deus, não. Foi dada por Deus. Todos nós temos inteligência, né? Temos inteligência, temos saúde. Muitas vezes porque não trabalhou, muitas vezes porque não se formou. Então, não ficou nessa situação. É isso. Então, chega lá, ó, minha irmã, tá aqui. Nossos pais morreram, a minha parte é sua. Pode ficar. Duvido. São os primeiros a querer um pedacinho da parte ali. Ah, eu quero. Quero porque assim eu tenho filho. Não é por mim não, sabe? É pelos meus filhos. Às vezes os filhos também são bem-sucedidos. Os filhos não vão querer um pedaço de uma casa velha, né? Mas o apego é muito grande. Preferem perder o amor, a união da família, né? Do que abrir mão de uma porcaria, de uma metade de uma casa. Agora, quando você não tem nada, quando você não tem verdadeiramente que seja vendido e que seja dividido as partes iguais, né? Então, isso não é apego.
Apego é quando você tem e você ainda quer de quem não tem. Você quer tirar de quem não tem. Então, Jesus falou àquele jovem dessa forma, porque aquele jovem, ele era assim. Provavelmente aquele jovem, ele não dava caridade a ninguém. Ele não fazia caridade a ninguém. Porque ele era muito apegado, ele tinha muitos bens. A palavra diz que ele tinha muitos bens, né? Então, hoje a reflexão é sobre isso. A gente precisa parar com isso. Parar com isso. O pouco, muitas vezes você não tem nada, você é um assalariado, muitas vezes você, entendeu? Mas você tem sempre algo no seu armário para você doar. Tem sempre algo dentro do seu guarda-roupa para você doar. Sempre tem, né? Eu costumo dizer que as pessoas de classe média, elas consomem mais do que os próprios ricos, né? Tem pessoas ricas que não consomem muito essa questão de roupa, de sapato, de móvel, de não sei o quê. Não. Depender deles, só compra quando acaba. Mas nós, classe média, nós gostamos de gastar, né? Estamos sempre comprando alguma coisa, estamos sempre indo ao shopping, sempre a gente gosta de alguma coisa, principalmente mulher, né? E ali vai acumulando coisas. E dentro do nosso guarda-roupa sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma roupa, sempre tem um calçado, sempre tem alguma coisa para se doar. Senhor, eu não posso dar muito, mas eu posso fazer isso aqui de vez em quando. Chegar, fazer uma limpeza no meu guarda-roupa, né? E fazer uma doação. Eu posso, de mês em mês, comprar uma cesta básica e doar. Todos de uma classe média que tenha um salário podem fazer isso. Seja uma cesta básica, pequena como for, mas podem. Mas podem. A classe baixa não. A classe baixa é aquela classe que você sai para matar um leão todo dia, como diz a música do Grelo, né? Grelo, sei lá. Pronto. Ali era ele mostra a classe baixa, que é aquela que não tem nenhum emprego fixo, aquela que sai mesmo em busca de buscar mesmo ali o né? Como ele fala, o leite da criança, né? Aí sim, você sabe que uma pessoa dessa não tem condições de ajudar mais ninguém, porque você sai em busca toda manhã de trazer o sustento do dia da sua família, né? Mas a classe média ela representa no assalariado ali, na pessoa que tem seu salário fixo, que todo mês ali cai seu dinheirinho. Tem de onde tirar. Tem a sua casa própria, muitas vezes, né? Mas tem de onde tirar. E você dizer que você não pode ajudar? Pode ajudar sim. É displicência. Displicência, falta de controle, falta de organização, falta de canetinha na ponta do lápis, né? Eu sempre, tudo que eu vou fazer eu coloco na ponta do lápis. Tudo. E por isso eu cheguei até onde eu cheguei. Mesmo gostando de gastar, mesmo gostando de comprar roupa, sapato, mas mesmo assim, sempre houve um controle. Dinheiro para cá, dinheiro para cá, para cá, primeiro os compromissos de casa. O que sobra, a gente vê o que é que faz, né? Mas quando Jesus fala aqui, é no apego ao dinheiro. Nem se preocupe. Você pode ganhar o reino do céu se você cumprir os mandamentos que ele pede aqui, como o jovem cumpria, mas, infelizmente, o jovem perdeu o reino do céu pelo apego. A gente não quer perder. A gente não quer perder o reino do céu por apego a bens materiais nenhum. A gente quer ganhar o reino do céu, então a gente vai trabalhar isso em nós. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.